Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast da saúde. Nós somos alunas do curso de Biomedicina e Enfermagem. Eu me chamo Nayeli. Eu me chamo Emily. Eu me chamo Franciele. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a doença de meningite. Convidamos o professor e mestre em Biociência e Fisiopatologia, Wanderson Rocha, para falar e bater um papo conosco e nos ensinar, ajudar a compreender um pouco mais sobre essa doença. Primeiramente, agradecemos o convite, professor. Seja muito bem-vindo por aceitar o nosso convite. A gente gostaria que você falasse brevemente sobre a sua atuação profissional. Então, muito obrigado, meninas. Boa noite para quem nos escuta também. Boa noite. Então, muito obrigado pelo convite. Me sinto muito honrado que vocês me chamaram. Eu sou enfermeiro de formação, então fiz uma segunda graduação na Faculdade de Farmácia, aqui na Unifama mesmo. Fiz mestrado na UEM, em fisiopatologia, com ênfase na ecopidemiologia e controle de doenças. Atualmente faço doutorado também na UEM, na área de ciências fisiológicas, e atuo, na área de enfermagem. Não atuo na área da farmácia, mas atuo na área da enfermagem há cerca de 6 anos, com especialização em clínica médica, patologia, clínica cirúrgica, terapia intensiva, urgência e emergência, gestão hospitalar, gestão de enfermagem, educação em saúde, infectologia, que foi a disciplina que me ajudou mais a conhecer sobre as doenças infecciosas, e algumas outras especializações. Ok, professor Wanderson, para iniciarmos, o que é meningite? E quais as partes do corpo que ela costuma afetar? Certo. Então, a meningite, como o nome fala, tudo que termina, a gente sempre fala isso para os alunos, tudo que termina com "ite" lembra uma inflamação, uma infecção. Então, a meningite é uma inflamação nas meninges. Então, o que que seriam as meninges? São membranas que recobrem o sistema nervoso central. Então, nós temos a meninge, que recobre o cérebro e que também recobre toda a medula espinal. Então, essas meninges, elas podem sofrer infiltrações, entradas de alguns patógenos, vírus e bactérias, e esses patógenos causam infecções, inflamações naquele local, e são essas infecções que recebem o nome de meningite, que é essa inflamação nas meninges. E qual é a frequência dessa doença na população? Franciele, a frequência dessa doença é muito maior do que nós imaginamos, né. No Brasil, realmente, tem uma alta incidência, principalmente entre crianças, idosos, indivíduos com imunossupressão. Então nós recebemos bastante na clínica indivíduos que já têm alguma imunossupressão grave, a imunossupressão que é aquela deficiência do sistema imunológico. Então a gente verifica que esses indivíduos, eles têm maior propensão do desenvolvimento da a meningite, e crianças, justamente por não ter ainda o sistema imunológico na sua maturação de forma completa, podendo prevenir de infecções. Então essas são as populações mais alvos, e a incidência é bem alta no nosso país. É um problema ainda, infelizmente, considerado um problema de saúde pública. Então nós tentamos, existem diversos métodos de prevenção, acho que vocês vão em algum momento questionar sobre isso também, então vou aguardar esse momento. Vocês questionaram sobre isso, eu acredito. Então, apesar dos métodos que a gente tem para controle da doença, ainda é uma doença com alto índice de incidência no nosso país. Então, nos preocupa e tem sido ainda um grande problema de saúde pública. Então, por ela ter alta incidência no Brasil, pode-se considerar que é uma doença comum no nosso país? Sim, comum sim, comum sim. Não tão comum quanto a dengue, como outras, doenças do coração, não tão comum quanto essas, mas é muito comum sim. Nos hospitais, nós sempre encontramos, principalmente hospitais com referências em atendimentos pediátricos, hospitais da criança, a gente sempre encontra muitos casos com meningites. Existe a meningite viral, existe a meningite bacteriana, as 2 têm gravidades similares, mas a bacteriana, ela tende a ter um prognóstico mais negativo do que a meningite viral. Quais são os principais fatores de risco para um indivíduo vir a desenvolver essa doença? É a imunossupressão.
Então, o principal fator de risco é o sistema imunológico não tão pronto para combater essas infecções do sistema nervoso central. Veja, o sistema nervoso central, Franciela, ele tem uma série de estruturas, inclusive algumas células da glia, que ajudam nessa proteção do sistema nervoso central para agentes invasores, patógenos. Então, quando o indivíduo tem realmente essa imunossupressão, o sistema imunológico está mais fraco, a ocorrência aumenta muito mais a chance dessa ocorrência de infecções, né. A ausência de vacinações, a gente também encontra muito, nessa população e se transforma como um fator de risco também. Tá, a minha pergunta é quais são os primeiros sinais e sintomas que a população deve ficar atenta? Os sinais e sintomas, tem um sinal específico que é um sinal muito próprio da doença, que é a rigidez de nuca e alguns sinais neurológicos. A rigidez de nuca, tanto em crianças quanto em adultos, ele aparece de uma forma muito rápida, não demora muito o período de evolução, que é aquele indivíduo que, ao movimentar a cabeça, ele encontra rigidez. Então você vê que ele tem uma dificuldade para fazer essa anteroflexão da cabeça. Então isso acontece, é um dos sinais, preditores. Quando a gente vê alguém com esse sinal, você já desconfia claramente da meningite. Mas não é só esse sinal, a gente tem febre, irritação, as crianças principalmente ficam com irritabilidade, aquele choro inconsolável, hã fadiga, mal-estar, a dor de cabeça muito grande, porque você muito intensa, na verdade, porque você tem uma inflamação nas meninges. Então é comum que aumente a pressão intracraniana e esses indivíduos sintam mais cefaleia, que é a dor de cabeça. E com isso, como é feito o diagnóstico? O diagnóstico tem os sinais clínicos, né, que eu apresentei para você, então a rigidez de nuca, outros sinais específicos da doença, mais exames laboratoriais. Então, no hospital, quando o indivíduo tem suspeita de meningite, é feita a coleta do líquor, Sim. do LCR, o líquido cefalorraquidiano, e esse líquido vai para o laboratório. E ali se verifica, então, a presença de bactérias dentro desse líquor. E aí a gente consegue identificar se há inflamação. Então, além desse diagnóstico, pode também ter os exames laboratoriais e de imagem para detectar Sim, a meningite. a tomografia, por exemplo, é um exame de imagem Sim. que auxilia muito nesse diagnóstico. Hum, Tomografia computadorizada. sim, ajuda a detectar a meningite. Sim, sim. Tá. E quais são os tratamentos mais utilizados? Corticoides, antibiótico terapia, o tratamento principal. Sim, Então, se o indivíduo tem, por exemplo, ah, está com a meningite bacteriana, aí é antibióticos. Então sim. o indivíduo vai receber uma dose de antibiótico terapia, vai ficar em acompanhamento, em isolamento dentro do hospital, porque a transmissão se dá por meio de gotículas, então o indivíduo vem e espirra, e aquilo ali se transmite. Então ele fica em isolamento e com altas doses de antibióticos. Antibióticos geralmente com alta especificidade para a doença, para que haja cura. Quando é o tratamento para a meningite viral, então aí as medidas já são mais simples. Em alguns casos também precisa se entrar com alguns medicamentos, mas tem algumas medidas de suporte maior. Professor Wanderson, quais as complicações que podem surgir dessa doença se não for tratada adequadamente? As principais complicações, Fran, são, desculpa que falei você Fran, né, então para quem está nos ouvindo, Franciele, Fique à vontade, fica à professor, fique vontade. tranquilo. Ah, As principais complicações estão relacionadas a alterações do sistema neurológico, né. Em alguns casos tem um aumento de pressão intracraniana, então o indivíduo desenvolve uma cefaleia, mais que vai em Isso acompanhamento. seria as sequelas. São as sequelas, exatamente, tá, aquilo E que essa fica sequela de é crônica? manifestações. A literatura fala que em alguns indivíduos podem ter cronicidade desses sintomas, mas em alguns casos a remissão. Existe alguma forma de prevenção ou hábito que pode reduzir o risco de desenvolver essa doença? Há como O prevenir?
A principal, prevenção, como a doença é transmitida por gotículas, então a principal é manter o ambiente arejado, então a gente está em ambiente ventilado, cuidar com a higiene, então as crianças principalmente, em fases ali de maiores contatos, então tudo isso é importante, porque a transmissão é por gotícula, e essa gotícula, você espirra, ele fica um tempo ainda na superfície. Então se você tem contato com aquele micro-organismo e ele tem contato com o sistema imunológico, então você tem essa chance. Então você precisa reforçar essas medidas de higiene para prevenção. E a vacinação, você diria que seria também importante? Sim, a vacinação é Desde a infância? sim, sim. A vacinação para meningococo, o padrão ouro, eu tinha comentado ela alguns minutos atrás, é o padrão ouro de prevenção. Então, desde a fase infantil, no nosso esquema vacinal no SUS, do Ministério da Saúde, nós já temos lá o esquema vacinal para a vacina contra a meningite. E o mais importante que é gratuito. É gratuito, exatamente. Sistema único, proporciona tudo isso para os cidadãos. Então a vacina, ela foi a principal causa, eu acho que eu falei isso há alguns minutos atrás, a principal causa da redução da mortalidade por essa doença, mas ainda é realmente o padrão ouro de prevenção. A minha pergunta, para os estudantes da área da saúde, qual conhecimento ou habilidades você aconselharia a gente para lidar com esse tipo de paciente? Veja, essa é uma pergunta muito boa. Porque eu sou enfermeiro de formação da clínica médica e estudo fisiologia, estudo fisiopatologia. Então eu gosto muito dessa situação do olhar clínico, do conhecimento Sim, clínico que você adquire lá nos sinais e nos sintomas, na vivência, no atendimento ao paciente, mas também gosto muito de entender o que está por trás da patologia. Então, quais são as manifestações, quais são os meios de contaminação. Então, eu gosto muito disso. E eu acredito isso, eu acredito que a literatura vai reforçar que o principal ponto de atenção para o estudante que Sim. está em formação é ter esse raciocínio clínico, porque esse raciocínio clínico, conhecer os sinais e sintomas, conhecer se o indivíduo usou as formas de prevenção, como nós falamos da vacinação, é importante para vincular uma situação com a outra, conhece fisiopatologicamente aquilo que pode estar acontecendo, então se ele sabe o sinal e sintoma, ele sabe a história clínica do paciente, logo ele faz essa vinculação, né, do diagnóstico. Então, é o conhecimento e a expertise. O estudante, ele não tem ainda a vivência que o profissional de saúde tem, mas ele pode sim buscar conhecimento na literatura, ele pode assistir casos, isso que vocês estão fazendo aqui é fundamental com sim, profissionais da área da saúde para ter essas trocas e realmente buscar na literatura o conhecimento dos sinais e dos sintomas. sim. Papel informativo, né? É, Informar as pessoas, É, as o criancinhas. estudante, por mais que ele não tenha ainda a sua obrigação com relação ao conselho de formação, ele tem a responsabilidade que é de transmitir as informações, de orientar, de incentivar. Então, se você vê ali uma situação de risco maior ao desenvolvimento de não somente da meningite, Sim. mas como ele é o caso, nós vamos falar. Então, se você vê ali alguma situação que pode provocar uma mãe, né, esse movimento atualmente de antivacinas e não tomar as vacinas, então o profissional de saúde, ele atua muito nessa situação, na conscientização, na orientação e dizendo para a população: "Olha, é importante". É, porque da mesma forma que eu não conhecia tanto, a meningite muita gente também não conhece. Sim, sim. Essas perguntas é fundamental, tanto pra gente quanto para o pessoal que vai ouvir também, para Sim. conhecer, ficar atento. Sim, e pais, hoje nós temos pais muito jovens, Sim, então você tem pais que ainda são adolescentes. Esses pais muito jovens, muitas vezes eles não têm preparo nenhum para reconhecer esses sinais e sintomas. Então acho que é uma febre, acho que é um mal-estar que logo logo vai passar, mas é importante que o profissional de saúde, e aqui eu estendo para vocês enquanto ainda alunos em formação, essa discussão com as mães, discussão com os pais mais jovens, para orientá-los, né, que são os pais da sim. primeira viagem. Então é isso, pessoal. Obrigada, professor, mais uma vez pela Eu sua que agradeço. participação.
e por compartilhar também um pouco do seu conhecimento com a gente e também aos nossos ouvintes. Muito obrigada a todos e até o próximo episódio. Crescer é mais do que estudar. É viver uma jornada que transforma o seu futuro com propósito, cuidado e inovação. Na Unifama, você escolhe o seu jeito de aprender: presencial, semipresencial ou EAD. Aqui o aprendizado acontece na prática, em um campus com mais de 32 hectares a poucos minutos do centro de Maringá. Um ambiente completo com laboratórios.